Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos à nossa primeira prática aí sobre séries temporais. O tema da aula de hoje será análise de séries temporais, né? A gente vai ver como que a gente consegue fazer decomposição e análise de ACF e PACF. Então, beleza? A gente vai aqui para o nosso ambiente de desenvolvimento, é um novo notebook aqui preparado para séries temporais. E a primeira coisa aqui que eu gostaria de mencionar é que a gente vai usar uma nova biblioteca que ela chama Stats Models. Essa biblioteca Stats Models é uma biblioteca estatística do Python. Ela é muito boa, ela é baseada em diferentes funcionalidades que existem já no R. Então ela traz para a gente aqui uma série de testes estatísticos, alguns testes de hipótese, alguns plots de ACF, PACF, igual vocês podem ver aqui, tem algumas informações gráficas, né? A gente traz para a gente aqui um método aqui para fazer a decomposição da série, mas eu vou explicando à medida que a gente for utilizando aqui cada uma aqui dessas funcionalidades dessa biblioteca Stats Models. Mas aí o que eu gostaria de mencionar para vocês é que quando vocês forem executar esse notebook, vocês precisam atualizar o Stats Models aqui descomentando esse código, né? Cada vez que vocês forem utilizar, então aqui está o comentário, essa exclamação aqui na frente, então é só descomentar isso aqui, só descomentar aqui assim, e executar essa linha de código. Quando a gente tem uma exclamação aqui na frente de um certo comando, significa que são comandos de terminal e vai instalar a biblioteca Stats Models aqui atualizada para a gente, vai atualizar essa biblioteca. Beleza? Isso aqui é importante porque alguns argumentos que a gente vai utilizar aí ao longo desse notebook, eles precisam que o Stats Models esteja na sua versão mais recente. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é analisar a decomposição. Então a gente vai ver aqui os mesmos plots aqui que a gente viu na nossa aula de slides, a gente vai fazer aqui, eu vou mostrar para vocês como que faz esses plots aqui, como é que eu gerei esses dados. Então a primeira parte aqui, para decompor a nossa série, né? Nossa série pode ser decomposta em componente sazonal, em componente de tendência, né, e resíduo. A gente vai gerar dados sintéticos aqui. A primeira coisa aqui é a parametrização dessas séries sintéticas, né? Eu quero uma série aqui a princípio com 100 pontos e ela vai estar espaçada entre 0 e 2, vai ser um linspace, né, entre 0 e 2π com 100 pontos linearmente espaçados. Segundo ponto aqui é que eu vou gerar uma série que a minha frequência de amostragem da minha série ela vai ser 20 vezes maior do que a frequência real da minha série. Então eu estou gerando aqui eu vou gerar um dado aqui que minha componente sazonal, né, ela vai ser um seno de frequência aqui pré-determinado por mim, que eu vou especificar aqui depois. Então uma senoide, né, eu só vou aqui no plot da senoide. Uma senoide é algo desse sentido aqui, né? Cada ciclo desse aqui é o que a gente chama aqui de frequência, né? De período, né? E a frequência do nosso dado é a frequência com que essa sazonalidade ocorre, né? O que eu quero especificar aqui é que eu vou amostrar a minha série, né? Então, a cada visualização da minha série, cada observação da minha série, ela vem de uma frequência que é muito maior do que a frequência original da minha série. Por que isso, né, pessoal? Porque isso aqui, para mim, vai determinar quantos pontos por sazonalidade eu tenho, que é aquele valor do M que a gente viu lá quando a gente está lidando com modelos ARIMA, tem um Mzinho que ele determina o número de pontos por período sazonal da minha série. Então, como eu estou amostrando a minha série com uma frequência de amostragem que é muito maior do que a frequência original do meu dado, eu consigo ter uma boa resolução aí do meu sinal original, da minha série original, e isso vai determinar para mim qual que é o número de pontos por período sazonal da minha série. Então aqui para eu determinar aqui qual que vai ser a frequência de amostragem da minha série, é só eu dividir aqui, eu só subtrair, né, um instante de tempo pelo outro, calcular o inverso disso, eu tenho aqui a minha frequência de amostragem da minha série. Eu estou definindo aqui que a frequência da minha senoide, que vai gerar o meu dado, vai ser 20 vezes menor do que isso. Ou seja, esse 20 aqui significa que eu vou ter 20 observações por período sazonal. Isso aqui são alguns aspectos aqui, pessoal, de processamento de sinais, né? Não carece muito a gente entrar em detalhes, mas o que eu gostaria que, para quem quiser, né, é importante, né, ter isso em mente, né, para quem já fez alguma disciplina de processamento de sinais, né, alguma disciplina de engenharia, mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui para vocês é esse valor do 20 aqui, que a gente vai ver depois, que ele representa a quantidade de pontos que a gente tem por período sazonal, né? Muito parecido com o que a gente viu aí na nossa aula de slides, né? Que, por exemplo, eu tenho um dado, por exemplo, que a frequência dele de observações é uma frequência mensal,
mas a minha sazonalidade é uma sazonalidade anual. Ou eu tenho, por exemplo, um dado que a minha frequência que eu amostro é horária, mas a sazonalidade dele é diária, por exemplo, né? Então isso aqui é importante para a gente ter em mente, para que esse parâmetro que é importante, que a gente precisa conhecer, e ele vem do conhecimento prévio do nosso dado, né? E aqui é um método para gerar a série sintética. Então eu recebo aqui o meu x, eu recebo a frequência com que eu vou inserir o meu componente sazonal, e eu tenho aqui as opções, né? Eu tenho as opções. Se eu for gerar uma série que só tem um componente de tendência, o meu f de x vai ser igual a x, ou seja, vai ser uma série linear. Se for a opção linear trend mais seasonal, significa que eu vou gerar uma série sintética que, além dela ter um componente de tendência, ela vai ter também um componente sazonal, dado aqui por 2πfx, né? Que eu estou gerando uma série com essa frequência aqui. E se eu for gerar uma série que a opção é só seasonal, significa que é uma série que só tem o componente sazonal, não tem um componente de tendência, né? Se eu receber alguma outra opção que não seja esse opt linear trend mais seasonal e seasonal, eu retorno aqui um erro que eu falo aqui que eu não conheço esse parâmetro. A outra função aqui é uma função só de plot, porque esse método de decomposition aqui, a gente vai ver, tem um método aqui que chama seasonal decompose, que ele está no status models, tsa.seasonal, ele vai gerar a decomposição da série para mim. Esse método aqui, plot decomposition, ele vai receber esse objeto com a decomposição e vai fazer os plots aqui da minha série original, da minha tendência, da minha sazonalidade e do meu resíduo. Então isso aqui é só um métodozinho, né, uma funçãozinha, para a gente gerar aqueles plots que a gente vai ver logo abaixo. E para recapitular aqui o que eu falei com vocês, né, o número de pontos por período, que é a quantidade de pontos que eu tenho por período sazonal, que ele é muito importante quando a gente for utilizar o modelo Altarimo, por exemplo, a gente precisa saber esse valor a priori. Esse é um valor que, em geral, ele não tem nenhuma estratégia de calibração dele, é mais um conhecimento prévio mesmo do nosso dado. Ele é dado aqui pela divisão da nossa frequência aqui de amostragem, dividido pela nossa frequência original do nosso dado, né? Então, se eu tenho um dado, por exemplo, com a frequência aqui de 10 Hz, e 10 Hz é a frequência que ele recebe no tempo, né? Que ele tem no tempo. E eu estou amostrando ele com a frequência, por exemplo, 5 vezes maior, significa que o número de pontos por período vai ser 5. Aqui no nosso caso é 20, então a gente tem 20 pontos por período sazonal do nosso dado. Então é importante ter isso em mente aqui. Agora eu vou gerar minha série. Então, a minha série, eu utilizo o método que eu acabei de criar, Generate Series, eu passo x, eu passo o f aqui, que é a frequência do meu dado que eu defini aqui em cima, que ela vai ser 20 vezes menor, 20 vezes maior, desculpa, não, menor mesmo, 20 vezes menor do que a frequência de amostragem. E eu vou gerar a opção aqui somente com tendência linear. E eu faço a decomposição da minha série através aqui dessa função que chama Seasonal Decompose, que a gente viu, ela é uma biblioteca aqui importada aqui, que ela vem do Status Models, é uma biblioteca importada aqui, e esse método aqui está dentro do pacote de tsa.seasonal, né? E quando a gente faz aqui chama essa função, o que a gente tem que chamar? A gente tem que especificar qual que é a série, se o modelo que a gente está usando é um modelo aditivo ou multiplicativo, e o número, e um argumento aqui que é muito importante, foi por isso que eu frisei várias vezes essa questão aqui da frequência, que é o period. Apesar desse nome aí, ele não ser um nome tão significativo, que eu acho particularmente que esse não é um nome muito bom, mas o que ele significa aqui pra gente na prática é o número de pontos em cada período, que é o que a gente definiu aqui em cima, que é basicamente a quantidade de pontos por período sazonal. Então a gente tem que colocar esse valor aqui para a gente fazer a decomposição certa, e depois eu chamo o método aqui que eu acabei de criar, que é o plot decomposition, e eu passo justamente esse objeto aqui que foi gerado pelo seasonal decompose. E quando eu faço a decomposição de uma série que só tem tendência linear, eu consigo obter cada parcela aqui da minha série, né? Então tendência, sazonalidade e resíduo, e a sazonalidade e o resíduo aqui são praticamente iguais a zero, né? 10 é menos 16 e 10 é menos 15, isso aqui é zero para a gente. Agora vamos gerar uma outra série sintética, só que agora com a opção de tendência mais sazonalidade. Então ela está somando, além de ter aquela componente aqui de tendência que vai crescendo, né? Ela tem uma certa sazonalidade, e quando a gente faz a decomposição dessa série, a gente vê aqui justamente as tendências,
a tendência, melhor dizendo, né, da nossa série, e a sazonalidade, que foi a função sine que a gente adicionou, e o resíduo aqui nesse caso aqui é zero, porque a gente não inseriu nenhum tipo de ruído nesse dado sintético. E o outro ponto aqui, que foi uma série agora que só tem sua sazonalidade, então a opção aqui é seasonal, eu gerei uma série que é basicamente uma senoide, o componente de tendência dela é zero, aqui é 10 a menos 16, só tem componente sazonal, e o resíduo aqui é zero. Então beleza, pessoal, então isso aqui é a decomposição utilizando séries sintéticas. Agora a gente vai ver uma decomposição e a análise em dados reais, né? Para isso a gente vai importar um nosso dataset aqui, que o nome dele é Monthly Air Passengers. Esse é um dataset bastante conhecido aí na literatura por quem trabalha com séries temporais. Ele faz o registro aqui mensal aqui, de uma determinada companhia, a quantidade de passageiros aéreos registrada aí no mês, né? Aqui, se eu não me engano, a escala é milhares, né? Alguns milhares aqui de passageiros, 112 mil aqui no caso passageiros, 118 mil. Esse valor aqui ele está dividido aqui por 1000. É um registro histórico aqui que ele foi registrado mensalmente, e esse aqui é o plot desse dado, né? Então, quando a gente faz o plot desse dado, a gente vê aqui que desde de janeiro aqui de 1949 até 1960, aqui setembro de 1960, e a gente vê aqui a nossa série, né? Então, já de cara a gente vê aqui que a gente tem um componente de tendência, porque vai crescendo, tem uma questão aqui de sazonalidade, que está aparentemente ela se mostra que é uma sazonalidade que é anual, né? Então, se a gente tem um dado que ele é discretizado, né? Se ele é coletado mensalmente e a sazonalidade é anual, então a gente tem aqui 12 pontos por período, né? Porque a gente tem 12 meses dentro de um ano, e a gente vai ver como que a gente consegue analisar essa nossa série aqui, e mais futuramente como que a gente consegue fazer predições aqui em cima dessa série. Então, quando a gente faz a decomposição dessa série, né, a gente passa aqui os valores dessa série, o modelo é aditivo, o período é 12, então, por que eu sei que o período é 12? Né? É um teste que eu estou fazendo aqui, né, como eu estou vendo aqui que basicamente tem o padrão aqui de sazonalidade se repete a cada ano, e eu tenho 12 meses no ano, né, então o número de pontos aqui por período é 12. Quando eu faço a decomposição, eu vejo aqui a minha série original, eu vejo aqui o meu componente de tendência, eu vejo aqui o meu componente de sazonalidade e o meu resíduo aqui, que nesse caso agora é diferente de zero, né? Porque como se trata de dados reais, a gente vai sempre ter alguma parcela do nosso dado, né? Que são dados com resíduo, né? Com resíduo não, né? Com ruído, né? É alguma coisa que a gente não conseguiu explicar por meio dessa composição, né? Isso é muito normal aí em dados reais. E o primeiro ponto aqui da nossa estratégia aqui para quando a gente está lidando com séries temporais, né, quando a gente está lidando com modelos estatísticos, o ARIMA, igual a gente discutiu, é checar a estacionariedade da série. E existe um teste estatístico para checar a estacionariedade da série, que é esse Ed Fuller aqui, que ele vem aqui lá do meu pacote Stats Model, né, tem esse Stat Tools aqui. Ele é um teste de hipótese, que ele testa a hipótese se a minha série é estacionária ou não, né? E o que ele vai retornar para a gente aqui é o p-valor desse teste estatístico. E o que a gente está interessado nele aqui, para a gente checar se a série é estacionária ou não, é se esse valor do p-valor aqui for menor do que 0,05, que é o nível de significância aqui desse teste, né? Então, esse aqui é uma forma simples de verificar a estacionalidade, é aplicar esse teste aqui de Ed Fuller. Claramente, né, pessoal, visualmente, a gente sabe que essa série não é estacionária, porque a média dela ela não é constante ao longo do tempo, ela vai aumentando, e aqui a gente só vai comprovar isso através do teste, que o teste estatístico retornou 0,99. E uma das estratégias para tornar a série estacionária é a de fazer a diferenciação. Aqui a gente vai utilizar a diferenciação de primeira ordem, e a gente consegue fazer isso de forma bem simples aqui pelo método diff. O método diff do Pandas, ele justamente faz o que a gente espera, né? Ele subtrai uma observação no instante de tempo pela observação no instante de tempo anterior. E eu estou usando aqui o drop NA porque na primeira amostra de todas, na primeira observação de todos, a gente não tem nenhum o valor no instante de tempo anterior, né? Porque ela é a primeira de todas. E isso vai retornar para mim o not a number, que eu só estou simplesmente ignorando aqui essa primeira observação. Então eu gerei uma série aqui agora que ela está diferenciada. Vamos checar aqui se essa série diferenciada é estacionária.
Quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente checa aqui o p-valor, a gente vê que o p-valor está muito próximo aqui do limiar de estacionariedade. Então a gente vai testar, vai seguir com essa série desse jeito, né? Porque como está no limiar, então a gente tem uma decisão, né? Eu vou diferenciar mais uma vez, vou inserir mais complexidade no meu modelo, né? Aumentar o grau de diferenciação, ou aqui para mim esse valor aqui está razoável, está próximo ali do meu limiar, é uma série aí parcialmente estacionária. Muitas das vezes a gente vai cair nesse tipo de trade-off, e a nossa opção é sempre optar por um modelo mais simples. Então, um modelo mais simples é um modelo que tem uma ordem de diferenciação menor. Então, vamos seguir aqui com a diferenciação de primeira ordem, porque aparentemente aqui ela está se mostrando razoável. E, para a gente fazer a análise de ACF, PACF, essa análise só é válida quando a gente tem uma série estacionária. Então, é importante ter isso em mente lá dentro do nosso passo a passo do modelo ARIMA. ACF e PACF é sempre depois de tornar a série estacionária. Para a gente fazer o plot aqui da autocorrelação, né, parcial e da autocorrelação, a gente chama aqui as funções plot ACF, plot PACF, que elas foram importadas aqui do Status Models também. Quando a gente sobe aqui em cima, ela está dentro da parte gráfica do Status Models, plot ACF, plot PACF, e a gente consegue fazer as análises aqui para determinar a ordem, por exemplo, do modelo autorregressivo, do modelo de médias móveis. Aqui no caso, por exemplo, esse tipo de plot que está mostrando para a gente que provavelmente tem um comportamento sazonal aqui de lag igual a 12. Então, esse foi um dos motivos pelo qual a gente escolheu aqui o period aqui igual a 12, né? Porque a gente sabe aqui que visualmente, e o plot da ACF e da PSF está comprovando aqui para a gente que uma observação em um instante de tempo t, ela tem uma alta correlação com a amostra, com a observação em um instante de tempo 12 vezes defasada, né? Então lag aqui. Então esse aqui são maneiras da gente fazer uma análise preliminar aqui, utilizando aqui o Status Models, né? Utilizando o Python, beleza? Nas próximas aulas práticas, a gente vai ver como que a gente consegue fazer seleção dos parâmetros, né? Logicamente, pessoal, que é bom a gente fazer esse tipo de coisa aqui visualmente, para a gente entender o comportamento da série, fazer uma análise exploratória inicial, mas hoje em dia existem frameworks prontos para a gente fazer a escolha da ordem do modelo, a escolha da diferenciação de forma automática. E o que a gente vai ver aqui nas próximas aulas práticas, na próxima aula prática do ARIMA, a gente vai utilizar aí o que a gente chama de AutoArima, que é um modelo aí que vai nos ajudar a determinar a ordem aqui, dado algum critério de erro que a gente vai colocar aqui para ele. E nas próximas aulas, além dessa questão do ARIMA, a gente vai ver como que a gente faz predição dessa mesma série aqui, utilizando redes neurais recorrentes, né, que é o LSTM. Então, as duas próximas aulas práticas serão a implementação de modelos preditivos aqui para essa série aqui que a gente acabou de ver. Então, beleza, pessoal? Então, a gente viu aí na conclusão, para fechar a aula de hoje, né, a gente viu como que a gente consegue fazer uma decomposição, né? A gente viu a importância aí da gente saber, conhecer a série, para a gente saber o número de pontos aí por período dela, que é importante para a gente escolher aí na hora de a gente parametrizar o nosso modelo. E viu como fazer a visualização aí do ACF e do PSF utilizando o Status Models. Na próxima aula a gente vai ter uma aula prática, que vai ser a seleção de parâmetros de modelo utilizando aí o AutoArima. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.